Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. O tema para este culto de oração é: por que não recebemos de Deus? É uma pergunta. Por que não recebemos de Deus? Se Deus é bom, quando Ele disse que se pedíssemos pão, Ele daria pão e não pedra, peixe e não cobra, por que então às vezes a gente não recebe de Deus? Tiago explica isso e diz assim: Tiago, irmão do Senhor, de onde precedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes. Nada tendes, primeiro, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa é a palavra. É daqui que a gente vai ouvir ao Senhor. Oremos. Pai, antes de nós ministrarmos a oração da fé, a oração que gera milagres, sinais, prodígios, maravilhas, direcionamentos, o pedir e receber, nós queremos ouvir do Senhor por que às vezes nós não recebemos de Ti nas nossas orações, meu Pai. E eu agradeço ao Senhor por essa noite, pela vida dos Teus filhos que vieram aqui orar, pela vida da igreja que está agora me assistindo, por esse canal no YouTube, aqueles que o Senhor atraiu para esse computador ou para esse aparelho de celular, para ouvir essa palavra. Ministra-nos. E mais do que isso, mostra-nos que vale a pena obedecer a Tua palavra, para que a nossa oração seja ouvida, e quando nós orarmos ao Senhor, venhamos a receber de Ti. Esta é minha oração, Pai. Eu oro com fé, crendo no poder do nome de Jesus. E a igreja que toma posse dessa palavra, crendo, diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha igreja querida e povo de propriedade ampla, exclusiva do nosso Deus. Esse tema é um tema muito legal de estudar. Por quê? Porque ele gera um benefício quando você recebe e entende essa palavra. Eu coloquei esse tema: por que não recebemos de Deus? E Tiago nos explica algumas coisas que você agora que vai me ouvir, nesse período curto, mais inteligente, e você vai ouvir e vai praticar o que Deus irá falar com você, você vai ter a certeza que as suas orações começarão a ser respondidas quando você eliminar alguns detalhes que aqui estão, que precisam ser eliminados da nossa vida de uma forma prática. Tiago começa explicando algumas coisas aqui no capítulo 1, falando das provações, das tentações, das coisas que vêm sobre a nossa vida, que não vêm para nos destruir, vêm para nós vivermos uma vida por fé, e essa fé seja formada de uma forma ampla. Ele diz que esse percurso de fé e perseverança tem que ter uma ação completa. E ele fala que aquelas pessoas que têm a vida, que um dia crê, outro dia não crê, um dia crê, outro dia não crê, um dia recebe, outro dia não recebe a palavra. Ele diz que essas pessoas supõem de Deus receber. Então a primeira coisa, se você não vive pela fé, você vive com ânimo dobro. Um dia você crê, outro não. Um dia você acha que é, outro não é. Um dia você está lá no céu, outro dia você está, acho que eu perdi a salvação. Um dia Deus está comigo, acho que Ele me abandonou. Deus vai me dar a vitória, eu acho que eu não vou vencer. Se você é uma pessoa assim dobre, a Bíblia diz que é igual a onda do mar, vai e vem e você não recebe nada.
Depois ele fala da questão da origem do bem e do mal e da gente vivenciar uma fé praticante. E ele chega ao ponto de dizer que a fé sem obras, ela é morta. Muitas pessoas tentam fazer uma barganha, uma luta, um ultimate fight com um Paulo, o apóstolo, e com o apóstolo Tiago, porque Paulo diz que é pela fé somente, não por obras. Agora Tiago diz que é pelas obras. Só que é muito claro, ele explica no capítulo 12 que esta obra não é uma obra comum, é uma obra proveniente da fé. Então não é eu que estou batalhando aqui, eu tenho orado, eu tenho botado meu joelho em cima de um prego e fico orando ali horas. Não, não é isso. É a questão de uma obra direcionada pela fé, obras de fé, que direciona-se pelo amor, pela constância, pela fidelidade, coisas que você pratica e essa prática ela gera uma obra que Deus se agrada, que não é a obra da carne e que não é a obra do mundo, é uma obra de fé. Aí ele chega no capítulo 3, ele fala de um detalhe que eu não vou pregar hoje, já preguei aqui, que você tem que prestar atenção, que é aquilo que você fala. Tem gente que fala assim, a boca é minha, eu falo o que eu quero. Ok, só que você tem que saber que o que você fala pode gerar vida ou morte. E ele diz que a mesma boca, desta mesma fonte do Espírito Santo na tua vida, não pode jorrar água doce e água amarga. Aí ele chega no capítulo 4, onde nós estamos, aí ele começa a dizer assim, versículo 1, de onde procedem guerras, contendas entre vocês. Ele está falando da guerra que o crente tem. Sabe que o crente, eu tenho uma irmã muito querida, minha irmã mais velha, e ela tem umas expressões assim, ela é de uma igreja bem tradicional, ela fala umas expressões engraçadas, ela sempre diz assim, tô na guerra, tô no vento, tô no furacão, tô no funil, umas coisas assim engraçadas. Ela está querendo dizer que está sempre lutando, sempre lutando. E o apóstolo Paulo disse que a nossa luta, ela não é contra sangue nem carne. Eu também não posso ficar desferindo golpes no ar naquilo que eu não vejo. Então, se há uma luta e há uma luta, você tem que saber como é que ela é lutada e como é que ela é vivida nessa luta. Como você se porta dentro dessa luta. Aí ele fala que esta luta, essa guerra que tem entre nós, de onde vem? Ele fala que esta guerra nossa não vem de fora. A gente tem uma péssima mania. Desculpa aqui, eu tenho que falar isso para você. Nós temos uma péssima mania. Qual é a péssima mania, bispo? É a gente achar que tudo que é problema nosso vem dos outros. Não vem dos outros. Todos os nossos problemas vêm de nós mesmos. Lamento de dizer isso, porque eu quebro aqui uma parede, que você às vezes fica ali se defendendo com essa parede, mas eu vou quebrar. Não tem como. Eu sou assim porque o governo é assim. Eu sou assim porque fulano... Esse dia eu recebi um vídeo no WhatsApp de acho que é um indiano sem braço, só tem pernas, um alfaiate, tu viu? Ele acorda cedo, faz o café dele, se arruma, ele é alfaiate, tira a medida dos outros, costura, tudo com o pé. Então, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então a gente fica, o Brasil está assim, está assado. Você vê, a gente não para, a gente continua andando, porque o nosso governo é um governo celestial, amém, amados? Então entenda, se há uma guerra, há uma luta, há uma contenda, vamos dizer aqui a palavra de Tiago, há uma contenda. Que contenda é essa? Ele diz, de onde vem? Vem, senão dos prazeres que militam na nossa carne. São os nossos desejos, deleites carnais, que não devem ser colocados em primeiro plano. Ciúme, inveja, sabe, ira, discórdia, obras da carne. Fico chateado, aí grito, brigo, reclamo. Você sabe, irmãos, deixa eu explicar umas coisas para os irmãos. Nós somos um corpo. É porque a gente tem pouco tempo para ministrar. E eu gosto de falar. Eu gostaria de pegar um sábado inteiro, né? Ficar um dia aqui, um sábado inteiro, a gente falando de temas livres. E nos temas livres a gente ia abrangendo outras coisas que vieram surgindo. Entenda uma coisa, somos um corpo. Nós não somos dois corpos. É um corpo, até cantamos isso, somos um corpo. Se esse corpo está em litígio, em briga, dá problema. O que acontece quando uma bactéria entra no teu corpo? Não dá febre, não causa mal-estar, até morre? É a mesma coisa o corpo espiritual. Então, se a gente vive em guerra, a Bíblia diz, essa guerra dos prazeres que militam na nossa carne. Você tem que aprender a lidar com os prazeres de Deus, a glória de Deus, a honra de Deus, e esses prazeres, que não são prazeres, na verdade, né? São lutas, dores, que militam na nossa carne. Você tem que aprender isso, não é? Ira, discórdia, facção,
Paulo fala tudo isso. Eu não vou lá em Gálatas e nem em Colossenses, mas eu quero que você entenda. Isso tudo acontece por causa de uma briga com o próximo. A gente primeiro briga com o próximo. Eu começo com o meu próximo. Não é quem é o meu próximo? Meu próximo mais próximo é minha esposa. Aí eu discuto com ela, brigo com ela. Aí Pedro diz, interrompeu as orações. Ponto. Já não tem mais oração. Depois minha família, depois minha igreja, meus amigos. Essas coisas atravancam. É a briga entre eu, a contenda entre eu e o próximo. E ela acontece por quê? Por causa do próximo? Não, você está falando que é por causa de coisas que estão na minha carne, sentimentos da minha carne, prazeres da minha carne que se ufanam e se levantam, não é? E querem me dominar. E eu tenho que, através do Espírito Santo, mortificar esse feito da carne. Primeiro, então, por causa de lutas contra o próximo. Depois, no versículo de número 2 e 3, ele fala de uma luta de nós contra nós mesmos. Ele fala, ó, cobiçais, olha que palavra aí, cobiçais, não é você desejar uma coisa natural e solenemente, é uma cobiça, é aquela coisa, eu tenho que ter. Por que eu tenho que ter? Porque tem que ter, o outro tem, eu também tenho. Cobiçais. Aí ele diz, cobiçais, mas nada tendes. Aí depois da vírgula ele fala uma palavra pesada, né? Ele diz, matais. Olhem, para Tiago falar isso para uma igreja, para um povo escolhido de Deus, é porque alguém matou outro por cobiça. Ele não está chutando aqui. Ele está escrevendo uma carta para a igreja. Ele diz, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. A nossa luta não pode ser contra nós mesmos e nem contra o próximo. Ele está dizendo, a vida de vocês resume em lutar e fazer guerra. Para com isso. A tua pulsão de vida, tua energia de vida, porque a gente tem uma energia de vida. Você sabia disso? Por que a gente morre? Porque uma hora essa energia acaba. Então essa nossa energia de vida, e quanto mais jovens, mais energia, essa energia tem que ser usada para quê? Para a obra do Senhor. Então ele está dizendo, vocês vivem fazendo guerra, por isso nada tendes. Aí ele entra aqui, ó, no foco que eu quero pregar para os irmãos. Ele diz, vocês não têm porque não pedem. Pronto, então eu vou resumir tudo. Eu posso ver uma vida de contenda, de briga, de inveja, de tudo, mas é só eu pedir para Deus e eu vou receber. Não, ele diz, vocês pedem, mas não recebem. E isso aqui gera, irmãos, talvez agora na tua cabeça não, mas ao longo do tempo na vida chamada vida evangélica, e eu tenho 47 anos de vida, 47 de evangelho, já vi muita gente falar assim, estou desanimada de ser crente. E geralmente, por que as pessoas desanimam de ser crente? Se desviam do evangelho? Porque elas querem algo e não acontece o que elas querem. Primeiro plano, se eu ficar buscando aquilo que é o meu prazer, está escrito aqui em cima, ó, o meu prazer vai gerar militância de uma guerra na carne. Então eu tenho que, em primeiro lugar, me submeter à vontade do Senhor. Senhor, abre as portas ao meu favor. E se ele fechar portas, foi ele que fechou, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Segundo, não posso lutar contra mim mesmo. Ele diz, pedis e não recebeis. Primeiro, porque pede mal. O que é pedir mal? É pedir para esbanjar nos seus próprios prazeres. Bote na sua cabeça. Vou falar aqui algo que todo mundo vai entender. Até uma criança de 5 anos entende. Nós não estamos aqui na Terra para passar tempo. É por causa da teoria, da evolução, que as pessoas acham que era uma ameba, que virou um macaco, que virou a mim e a você. Não é isso. Nós viemos por predestinação. Estamos aqui para um propósito, para ser cumprido. Davi, ele explanou isso aqui de uma forma extraordinária. Aliás, ele mesmo disse isso no Salmo. Ele falou, nós nascemos de uma forma assombrosa, porque a nossa vida é um assombro. Você vem nessa terra para você passar por essa terra, que é um negócio horrível, irmão. Essa terra não é o céu, é horrível. De manhã, G1, tu liga lá, tu vai ver como é que essa terra é horrível. Mas a gente precisou de passar aqui para passar pelo processo de Deus, para receber o Espírito Santo, para que seja o penhor da herança em nossos corações, para salvar o nosso espírito, para nos livrar da morte, do inferno e do pecado. Então esse é o projeto de Deus para nós. E nisso a gente começa a desvirtuar do foco. A gente começa a achar que a nossa vida é lutar para ter carro, casa. Não estou dizendo que é errado, mas a gente vai na cobiça, no afã de querer cada dia mais. Eu quero mais, eu quero ser o maior de todos. Para que você quer ser o maior de todos? Se Jesus diz, aquele que quer ser o maior, seja o... Pronto.
Aquele que quer ser o primeiro, aprenda, seja o último. Pronto, irmãos. Então entenda, a nossa vida nessa terra, ela tem um propósito. Então ele está falando, vocês pedem errado porque vocês pedem para vocês, para a glorificação do nome de vocês. Um exemplo, vou dar exemplo, eu gosto de pregar com exemplo. Um exemplo. Para que eu vou orar para Deus me abençoar financeiramente? Alguém leva dinheiro para caixão? Já fiz diversos funerais, nunca vi ninguém levar. Nem dente, irmão. Eles arrancam e agora botam super bonder. Para ninguém ver que arrancou o dente de ouro. Antigamente botavam uns ternos, compravam uns ternos na Impecável Maremansa, lembra? Ternos, aí botava, agora não tem mais, é só um negocinho daqui para cima, o resto tudo flor. Amados, bota na tua cabeça, ninguém leva nada. Então, se eu preciso ser próspero nessa terra, tem que ter um fundamento. Para que eu sou próspero? Para ser bênção. Abraão, eu te abençoarei, eu vou te enriquecer, você vai ser próspero. Vou te dar muita coisa, riqueza, para você ser bênção. Os irmãos entenderam aqui, amados? Senão você morre. Você vai ter um infarto. Vai ter um infarto. O camarada vai ter uma Ferrari e ele vai dizer, eu não posso ajudar as crianças com fome porque eu não paguei o IPVA de $30 mil da Ferrari. Pronto. Você entendeu? A discrepância. Era melhor ele ter um carro bom do mercado hoje. É um carro bom. Carro de 100 mil, sei lá, quantos mil. Mas ele pegasse esse dinheiro e abençoar. Não, o dinheiro... Não, eu vou gastar $30 mil para pagar o IPVA da minha Ferrari. Estou falando de crente. Então entenda. Ele está explicando. Vocês pedem e não recebem. Por que não recebem? Ele está explicando. Agora ouça. Ele está dizendo, versículo de número 3. Porque vocês pedem para esbanjar nos prazeres da carne. E vai gerar mais guerra, mais luta. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Para esbanjares em vossos prazeres. Então ele fala primeiro de uma guerra contra o próximo. Agora ele está falando de uma guerra contra nós mesmos. E agora vai piorar as coisas. Tiago vai chamar a atenção veementemente, porque no versículo 4, ele vai falar de uma guerra contra Deus. Aí ele vai falar, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Então ele está falando, infiéis, presta atenção, não compreende, você não consegue enxergar isso, que toda vez que você se volta para o mundo, e essa é uma luta que eu prego aqui. Pastor, a gente vai viver agora uma anacoreta, sem perto de ninguém perto, vou virar inimigo dos meus amigos, de todo mundo. Não estou dizendo isso. Eu estou te falando da amizade do mundo, dos prazeres do mundo, do espírito do mundo, das coisas do mundo. É só você ler as relações que Paulo fala lá em Colossenses, lá em Gálatas, coisas que o mundo gera, as concupiscências do mundo. Então, se eu, por causa do Espírito Santo de Deus está na minha vida, eu começar a dar vazão para as coisas do mundo, eu estou dizendo para Deus, Deus só não manda em mim. Quem manda em mim são os prazeres do mundo. Quem tem força na minha vida não é o Espírito Santo que só fez habitar em mim. São as coisas do mundo. Então agora eu já comprei uma terceira briga. Primeiro com o próximo, depois comigo, agora com Deus. E ele diz que você tem que entender que Deus anseia, olha, Deus cuida de nós com ciúmes, mas não é aquele ciúme doentio, não. O ciúme aqui é de zelo. Deus zela por nós, Deus vela por mim e por você, amém, amados? Deus cuida, eu abri esse culto dizendo, calma, Deus está cuidando de você. Foi Ele que te fez vir a essa terra e Ele cuida de nós. Só que você tem que entender que você tem um chamado diante dEle através do Espírito Santo que Ele fez habitar em você. Então, todas as vezes que você não entender isso, cria uma terceira guerra entre você e Deus. Amado, você pode brigar com um inimigo, você pode brigar com quem for, você pode brigar com o próximo, pode brigar com você mesmo, mas eu vou te dar um bom conselho, não brigue com Deus. Ele disse a Jó, quem é que brigou com Deus e saiu bem? Então, ele dá uma saída. Quais são as saídas? Ele começa no versículo 6, porque Deus não está aqui para ficar só apontando erro, porque Ele não está aqui para apontar erro. Ele está aqui para nos livrar do erro. Então ele dá a saída. Qual é a saída para isso tudo? Ele diz no 6, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste a quem, irmãos? Aos soberbos, mas dá graça aos... Pronto, primeira coisa, eu reconhecer. Eu falar assim, Senhor, realmente, Pai,
realmente, eu estou criando uma guerra com o próximo, comigo, com o Senhor, com todo mundo. Eu estou criando uma guerra. Eu ser humilde, reconhecer. Ele dá mais graça para quem? Para os humildes. Pronto, está aqui. Aí ele diz, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste. Olha, amados, se Deus falar assim para você, eu te resisto, não precisa nem orar hoje, pode ir embora. Pode ir embora. Porque se Deus resistir a gente, não precisa de oração. Então, ele dá a saída no 7. Qual é a saída do 7? Todo mundo lê esse versículo errado, já reparou? Você pode ler esse versículo? Leia o versículo 7. Deus. Mas, tem certeza que você leu isso aí? É isso mesmo. Mas você já viu as pessoas lendo esse versículo? Já viu pessoas lendo esse versículo sem ler na Bíblia? Como é que eles leem esse versículo? Mas resistia ao diabo e ele... Mas o versículo não diz isso. O versículo diz, sujeitai-vos primeiro a Deus. Primeiro não é resistir ao diabo, primeiro é se sujeitar a Deus. Porque rejeitar o diabo todo mundo resiste, irmão. Todo mundo vai se... chega ali na esquina, ali no boteco, agora. Pede um irmão para ir lá e filmar. Hoje a gente tem celular, filma tudo, né? Faz uma selfie lá. Aí você fala para qualquer um que estiver lá, vem cá, você escolhe quem? A Deus ou o capeta? Escolhe aqui. Você quer resistir a quem? A Deus? Não, eu quero Deus. Todo mundo. A questão é você se sujeitar a Deus. Aqui é que é, né, como diziam os antigos, o busilins da questão. Aqui que está o ponto. Eu me sujeitar a Deus, porque a minha natureza, segundo Romanos 8, ela é inimiga de Deus. A gente canta aqui, Deus, eu te amo, mas Romanos 8 diz o inverso. Romanos 8 diz que a nossa natureza, aquilo que está atrelado à nossa alma, por isso que Deus veio através do seu Espírito, se atrelou ao nosso Espírito, porque se o homem não tiver o Espírito Santo na vida dele, esquece tudo. Primeira coisa, quando eu vou conversar com uma pessoa, alguém fala assim, porque aconteceu isso. Eu falo assim, mas essa pessoa é crente, ela tem o Espírito de Deus? Aí a pessoa diz assim, não. Eu falo, então é tudo natural, é normal. É daí para baixo, é daí para pior. Então, primeira coisa, eu resistir ao diabo? Não. Primeira coisa, eu me sujeitar a Deus. Eu preciso me sujeitar à voz de Deus. Esse foi o segredo de alguns anos atrás, para que Deus mudasse o rumo e a história da minha vida. Eu me sujeitar a Deus. Porque às vezes eu também teimava demais. Deus falava assim, não faz isso. E eu pregava, mas eu fazia aquilo. Então um dia eu falei assim para Deus numa oração, Deus, eu vou mudar radicalmente. Perdi muitas pessoas que diziam que eram meus amigos, foram embora. Muita coisa aconteceu, mas eu vi que aquilo tudo era preciso, para que você tem que deixar as coisas que não te agradam e não agrada a Deus, para que você avance para aquilo que agrada. Então, primeira coisa, eu me sujeitei a Deus. E depois, resisti ao diabo. E a Bíblia diz que ele foge. 8 ele diz, outro ponto, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. O que é se achegar a Deus? Se ele é espírito, não adianta. Pastor, ele está onde? No Tibete? Ele está onde? Ele está em Miami? Ele está onde? Eu vou lá atrás dele. Não. Não é se achegar a Deus, é se dobrar diante do Senhor, é buscar a Ele. Olha, uma coisa que eu vou te falar, só vou te falar aqui, só vou falar, para que você entenda que eu estou te falando e que é verdade. Muitos estão agora me ouvindo pela internet, me assistindo na internet, e vocês estão aqui, passaram o dia inteirinho e não só chegou a Deus. Pensou em tudo, viu esporte, viu não sei o quê, comeu, reclamou, brigou, contenda, cobiça, tudo vivemos, mas ninguém chegou para Deus e falou, Senhor, eis-me aqui. Peraí, eis-me aqui, Senhor. Ninguém se dobrou diante do Senhor. Olhou o Pai, pegou a Bíblia, leu a palavra e disse assim, Deus diz isso, vou viver isso. São os segredos, irmãos, da Bíblia. É porque a gente foi acostumado à mágica. Você sabe quando começou isso? Quando em 1500 chegaram aqui os portugueses, era assim, chegou os primeiros sacerdotes católicos. Aí eles diziam para o índio assim, você é de Deus, tá? É de Deus. Eu vou cortar teu cabelo, vou te dar uma oca, vou te dar comida, vou fazer tudo. Aí o índio pensou assim, vou lá buscar minha bênção na igreja.
E continua até hoje. Então, ele começou a achar assim, é só chegar lá e o padre fazia tudo por eles. Só que a Bíblia diz que você tem que fazer o inverso. Você tem que se chegar a Deus, porque eles acham que chegou a nós, irmãos. Ele diz que ele abriu o véu e ele veio ao nosso encontro. A coisa mais linda é que o Senhor veio. Isso não é coisa só da graça, não. Até na lei de Moisés, o Senhor veio. Um dia ele estava no alto do monte. Eu li muito Números. Eu li o livro de Números várias vezes. Um dia ele estava no alto do morro, Moisés olhando o povo lá embaixo, naquela história de Balaão, e Deus fala assim, ó, olha como é que Deus parece se assemelha a gente, do espírito que tem, por amor que ele tem pela gente. Ele falou assim, Moisés, quem é aquele montoeira de gente lá embaixo, aquelas casinhas lá? Estou prefigurando. Aí Moisés disse assim, é o teu povo, Deus, aquilo é casa, faz uma minha lá também. Faz uma para mim também lá, um tabernáculo, que eu quero ficar no meio deles. Deus não quer ficar de longe. E aí, tamo junto, hein? Ó, legal, liga para mim. Não é isso não, ele quer estar junto, ele quer abraçar, ele quer falar conosco. Então ele diz, achega-se a mim. Segredo, chegai-vos a Deus. E se eu fizer isso, ele se achegará a vós outros. Outra coisa, ele diz, purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre. Limpa a mão e coração. O que ele quer dizer, mão e coração? Coração, ser limpo o coração é a fonte de tudo. Eu não sei como é que aquele casal empurrou aquela criança daquele prédio lá, começou no coração. Um dia, a mulher que não era mãe da garota falou assim, essa menina perturba a gente, né? Que coisa, hein? Se um dia a gente se livrasse dessa garota, né? Começa aqui, ó. Não foi no dia que empurrou. Começou aqui. Começou a pensar. Mas se um dia eu pudesse fazer isso. Aí um dia a oportunidade casou, porque você sabe que o capeta ficou vindo, né? E abre a oportunidade. Aí abriu, ela foi, empurrou. Então, amados, entendam uma coisa. Começa aqui, limpa o coração. Tira, hoje, as orações que a gente precisa fazer, pouca. A gente começa a orar aqui, às vezes, Deus, eu só sabe que eu tenho. Deus já sabe que tem. Deus não sabe que a gente tem uma obra para construir? Você já me viu quantas vezes? Deus, traz cimento. A minha oração é, Senhor, limpa meu coração, limpa minha mão. Senhor, limpa, Senhor, cuida de nós. Senhor, tira de nós a inveja. Tira de nós, a infidelidade. É isso que eu oro. É nisso que vai acontecendo as coisas naturais. Então hoje, quando você orar, fala, Senhor, sabe o que eu quero hoje? Eu só quero uma coisa, eu quero mergulhar no Senhor, eu quero buscar o Senhor. E esquece quem está do lado. Quando você chegar em casa, continue essa oração. Amanhã, quando acordar, sabe, saiu todo mundo. Eu, quando fico em casa só, minha esposa vai para minha sogra, e meus filhos, eles dormem em quartos separados. Meu filho longe, lá em cima, e minha filha no outro quarto. Eu fico no quarto, amados, eu nem durmo, eu fico a noite toda cantando, eu fico a noite toda orando, eu me ajoelho, levanto, aí eu tento dormir, aí sonho um sonho de Deus, aí acordo alegre, aí oro de novo. É assim que tem que viver, é isso que é a vida com Deus. Mas geralmente o que a gente faz? Aí acorda de madrugada, aí vai e liga a televisão. O que tem de bom na madrugada? Poxa, tá bom, tá. Pula, vai tá. Aí você liga lá na madrugada, aí aquilo vai te corrompendo, aí teu coração vai ficando sujo. Aí você fala uma bobeira. Nossa, aí você pula de um canal para o outro, entra lá um negócio que não deve. Aí o irmão disse assim para mim um dia, meu filho, ele não consegue, ele ficou viciado em pornografia. Eu falei, irmão, teu filho nasceu na pornografia? Não, um dia ele viu. E quando foi esse dia que ele viu? Foi dali que ele começou a gostar daquela porcaria. Pode ser um dia de madrugada, que ninguém viu, estava lá no celular e passou. Por exemplo, o meu canal de e-mail, não vou dizer aqui que está gravando, mas o meu canal de e-mail, toda vez que eu abro ele, tem lá um negócio lá. Eu não tenho, graças a Deus, não tenho curiosidade. Mas quem tem curiosidade vai clicar lá, e vai te direcionar para um monte de vírus e um monte de podridão. Então, preste atenção, purifica primeiro o coração. Se o teu coração estiver puro, você não clica. Se o teu coração estiver puro, você não clica. Deu para entender? É simples assim. Como é que começam as coisas, as guerras? Volta para o capítulo 1. De onde procede? Dos prazeres que militam na nossa carne. Pastor, por que gera a infidelidade? Vamos botar assim. Por que gera infidelidade, um adultério? Porque o casal não começa a se relacionar, não se relaciona, aí vai, e hormonalmente o nosso corpo quer, aí não vai, um dia Satanás bota lá o dele lá. Aí, igual um irmão, ano retrasado, um amigo meu, ele é feio. Irmão, ele ganhou um concurso de mais feio do bairro.
Aí ele chegou para mim e disse assim, nossa, olha, aí mostrou no celular, a secretária lá do emprego está dando mole para mim, pastor, ora por mim. Eu falei, essa mulher está dando mole para você? É demônio, irmão, é demônio. Ele, é demônio? Eu falei, como é que o senhor sabe? Eu falei, cara, primeiro, só olhar para ela e para você, já vê que é demônio, porque ela é bonita, você é feio que dói. Só um demônio. E segundo, ela quer destruir tua vida, é demônio. Mas por que ele ficou dando ouvidinho para a secretária lá? Sabe por quê? Porque em casa... Então, irmãos, evangelho é prático. A gente ri assim, mas é muito prático. Você que está na internet assistindo, é fácil. É fácil de entender. Olha só, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Purifica coração e mãos. Se for preciso, ele diz aqui, aflige, lamenta, chora, fala, Deus, eu quero vencer isso. Porque tem coisas que a gente ri, mas é sério. Vício é um negócio que mexe, não só nas questões espirituais, mas também nas questões físicas. Por exemplo, uma pessoa que sempre bebeu, fica um registro no cérebro da pessoa. Às vezes a pessoa passa, sente um cheiro de álcool e ela já fica agitada. Então tem que falar, Deus, eu tira isso. É uma luta, tem que estar diante do Senhor, buscando o Senhor. Converta o vosso riso em pranto. Saiba tratar as coisas sérias. O que é sério é sério. Tem dia que as pessoas falam para mim assim, pastor, hoje está... Eu falei, hoje eu estou agitado, hoje eu estou aqui em oração, hoje eu nem rio, nem brinco, porque eu sei como é que são as lutas. Não é a luta contra carne e sangue, é a luta espiritual. Tem que estar ali em espírito de oração. Um detalhe pode dar uma zebra. Quando você está cansado, vai tomar uma decisão, vai assinar uma coisa. Outro dia pediram para assinar um contrato. E eu cansado de noite, falei, não, vou assinar amanhã quando eu acordar. Não, pai, já está tudo aqui. Eu falei, não, amanhã quando eu acordar. Aí quando eu acordei, fui ler o contrato. Ainda bem. Toma, essas coisas tem que ficar atento. Não é tudo alegria. Pastor, mas o senhor é tão alegre. Mas tem hora que você tem que ficar sério. Tem hora que você tem que converter isso tudo aqui. Tem hora que você tem que se humilhar na presença do Senhor. Então você tem que ficar pequenininho. Eu tenho dias que eu fico tão em Deus, assim, tão, que eu vou me fechando, eu fico no meu canto, sabe? Eu fico ali com Deus, eu não quero nem aparecer, não quero que ninguém me veja, só Deus. Pastor, é necessário? Há momentos que é necessário, é só você e o Senhor, tem que desligar a televisão mesmo, tem que desligar. Tem que cortar algumas coisas, tem que ficar em casa quietinho, tem que fazer o teu quarto de oração. Tem que estar no teu lugar de adoração, no teu altar. Tem que ter isso, irmão. Se não for assim, nada acontece. Lembra da história de domingo de Abraão? Saiu da sua casa, um senhor com a sua esposa, largou tudo, deixou todo o passado, queimou as pontes, foi embora. Se ele chega lá em Siquém e não cria um altar, pira. Andou muito, alguém falando, oh, a gente já andou tanto, e agora não podemos voltar para casa, vamos morrer no deserto. Tem que ter um altar, tem que parar, tem que desligar, tem que buscar o Senhor, tem que se humilhar na presença do Senhor, amados. Os irmãos compreendem isso? Mas às vezes a gente não faz isso. Ah, deixa a vida levar. Ó, eu já vi casos, já falei para pessoas, eu falei assim, ó, você faz muita festa, não é momento de festa, porque Eclesiastes diz, há momento de festa, há momento de pranto. Tem gente que está com a vida destroçada, arrebentada, a família se acabando, tudo, vamos fazer festa, e gasta 300 milhões de reais que não pode, se endivida, e festa, querido, presta atenção, tem momentos de festa e tem momentos que não tem festa. Um ano nessa igreja eu não fiz festa. Teve um ano dos 23 anos que eu falei, esse ano não tem festa, não tem como ter pranto. Tem gente que não tem tino. Para, analisa e diz, não, aqui não pode, aqui é se ajoelhar, ponto final. Aqui é clamar ao Senhor e ponto final. Aqui é buscar a Deus e ponto final. Ah, mas nós vamos... Não posso. Eu estou num propósito com o Senhor de oração. Acabou. Compreenda isso. São os segredos. Por que a gente pede e não recebe? Te falei tudo. Se tiver algo mais, vai acontecer mais. Daqui para frente eu vou explicando mais, vai ampliando mais. Mas hoje você aprendeu muita coisa. As nossas lutas, nossa guerra com o próximo, nossa guerra com nós mesmos, nossa guerra com Deus, nossas guerras. E como é que é a solução para isso tudo, pastor? Se humilhar, buscar a Deus, se limpar, falar, Deus, tira do meu coração. O que adianta eu ficar brigando 800 anos? Ah, mas a coisa mais... quer ver uma coisa mais tola que tem? Mais tola. E às vezes eu fico olhando e falo assim, é briga de marido e mulher. Quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Cara, é horrível. Você está do lado da tua mulher ali, né?
Parece que tem uma parede ali. E fica o corpo doido para tocar. Aí, de vez em quando, você faz assim, mexe, o pé toca e volta o pé. Não é assim? É idiotice isso, irmão. Deixa que me perdoe. Desculpa vocês estarem assim, mas é idiotice. Mas está ali do lado. É só quebrar o jejum. É só quebrar, meu irmão. É só dar um toque. É só falar, me perdoa. Vale a pena ficar aí brigando? Vale a pena ficar discutindo? Não vale a pena? E sabe o que Pedro disse? Deus trava a tua oração. Um dia alguém me perguntou por que Deus trava a oração de um homem e de uma mulher quando estão brigados. Sabe por que trava? Você mesmo vai responder. Alguém consegue orar brigado com a mulher? E eu não consigo. Imagina, eu brigado com a Arlete, Senhor, eu quero agora um grande milagre. Não tem como. O bico não deixa. Então, em nome de Jesus, aprenda, viva para Deus. Quando a gente vive mergulhado em Deus, tudo é supérfluo, irmão. Qualquer coisa é supérfluo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu passo por cima de um monte de coisa, irmãos. Um monte de coisas. Às vezes de afronta, de coisa. Eu estou tão elevado em Deus que o resto é o resto. Eu só quero me alegrar em Deus. Amém? Os irmãos aprenderam nessa noite? Vamos colocar em prática? Vamos buscar isso, irmão. Busca isso. É agora que a gente vai fazer isso. E você que está na internet, viva isso para a glória do Senhor, tá? Assim seja. Assim disse o Senhor.